Aleluia. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31. Aleluia, Jesus. Versículo 21. Aleluia. Provérbios 31, versículo 21. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Provérbios 31, versículo 21. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Aleluia, Jesus. Vamos pedir o Senhor para falar conosco. Ô Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, mais uma vez na Tua presença. Ô meu Pai, nos guia pela Tua santa palavra. Ô meu Pai, a Tua palavra é preciosíssima, meu Pai. Ô Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, meu Pai. Ô Senhor, dá-nos de comer agora da Tua palavra. Ô Senhor, dá de comer o Teu povo nessa hora da Tua palavra, meu Deus. A Tua palavra possa penetrar ao íntimo, meu Pai. Ó Senhor, do coração, meu Pai, da alma. Ó Senhor, alimentando, meu Pai, instruindo, meu Deus. Ó Senhor, para nos fazer sábios, meu Pai, para nos fazer instruídos, meu Pai. Ó Senhor, para nos dar livramento, meu Pai, e para dar segurança ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Estava ali em casa, aleluia, hoje, irmãos, aleluia, do nada eu comecei a meditar nessa palavra, aleluia, e eu nunca tinha reparado, aleluia, eu já li isso aqui muitas vezes, né? Esse é um provérbio que fala, aleluia, da mulher sábia, aleluia, Jesus, e aí fala várias coisas, mas esse versículo me chamou a atenção, aleluia, aqui fala muita coisa, né, que essa mulher faz, aleluia, Jesus. Só que aí chega no 21 e fala assim que ela não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, Deus começou a me mostrar a prudência dessa mulher. Aleluia, Jesus. Como essa mulher, aleluia, né, claro, né, era uma mulher prudente, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. Mas esse versículo especificamente mostra como ela é prudente. Aleluia, Jesus. Como é uma mulher prudente. Aleluia, Jesus. Aqui, irmãos, no Brasil não neva, né? Os irmãos sabem. Aleluia, Jesus. Mas tem lugares que chega o inverno e neva. Aleluia, Jesus. E as pessoas, às vezes, nem podem sair de casa. Aleluia. Então, aleluia, quando uma pessoa mora, aleluia, Jesus, numa região assim, aleluia, Jesus, a pessoa precisa se preparar para o inverno. Aleluia, Jesus. E essa mulher, a Bíblia fala assim que ela não vai temer quando chegar a neve, porque ela já está preparada para ela. Aleluia, ela já, aleluia, arrumou, já forrou a sua casa, anda forrada de roupa dobrada. Ela já se preparou tudo, aleluia, para o inverno. Aleluia, as roupas de frio, aleluia, aleluia, a casa em si. Aleluia, Jesus. Então, ela já sabe, não sabe? Aleluia, que vai vir o inverno, porque o inverno é uma estação que não pula, não existe isso, né? Aleluia, Jesus. Embora as estações tenham mudado muito, aleluia, Jesus, mas, aleluia, Jesus, não tem como. Chega no inverno, faz frio. Às vezes não faz tanto frio, ou faz um frio de matar. Aleluia, Jesus, mas tem. Aleluia, Jesus. E ela já se preparou. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ela não teme, não vai temer por causa do inverno.
E o Senhor começou a falar ao nosso coração, aleluia, Jesus, sobre a questão da prudência, irmãos. Aleluia, que nós temos de buscar do Senhor. Isso aqui está falando no âmbito material, dando um exemplo material. E no material a gente também precisa ser assim. Prudência, irmãos, não é só para a vida espiritual. A prudência, ela é para todas as áreas da nossa vida. Aleluia, mas aqui nós vamos frisar o lado espiritual. Aleluia, Jesus. Irmãos, os irmãos sabem que nós temos vivido momentos difíceis. Aleluia, Jesus. O mundo caminha, irmãos, aleluia, para uma direção que nós não sabemos o que virá. Aleluia, não sabemos o que vai ser. Aleluia, não sabemos como vai ficar o nosso país. Aleluia, Jesus, não sabemos como vai ficar a nossa economia. Aleluia, não sabemos como vai ficar a questão da igreja. Aleluia, até quando nós cristãos vamos ter liberdade, igual nós estamos tendo agora. Aleluia, Jesus, de poder falar o nome do Senhor. Embora, aleluia, às vezes, né, a gente vê umas censuras aí, aleluia, despistadas, mas nós não sabemos, aleluia, o que vai ser de nós. Aleluia, não sabemos, aleluia, o quanto nós vamos ser provados ainda. Nós não sabemos o dia de amanhã. Aleluia, Jesus, não sabemos o que virá. Nós só nos baseamos na palavra, aleluia, que o Senhor falou, aleluia, que viriam tempos maus, trabalhosos. Aleluia, e os apóstolos, os profetas, eles sempre mandavam os irmãos estar preparados, sempre firmes, sempre abundantes, aleluia, sempre prontos. Aleluia, Jesus. Essa mulher sabia quando ia vir o inverno. Ela se preparou. Aleluia, Jesus. E nós não sabemos o tempo que vai acontecer, mas nós temos um alerta do Senhor para estarmos preparados. Aleluia, Jesus. Na parábola das virgens loucas e prudentes, vamos ler. Aleluia, Jesus. Mateus 25. Aleluia, Jesus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Mateus 25, do 1 ao 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia, Jesus. Essa parábola é um tanto conhecida, irmãos. Aleluia, e a gente, né, as pessoas pregam muito sobre ela, falam muito sobre ela. Aleluia, mas será que a gente presta atenção, aleluia, no que realmente essa palavra, aleluia, está nos alertando? Eu não me esqueço o dia que o pastor, ele falou sobre essa palavra, e ele falou algo que me deixou assim, eu fiquei assim, muito perplexa, que eu não tinha pensado, nunca tinha pensado daquela maneira. Porque todas as vezes que a gente fala das virgens loucas e das virgens prudentes, parece, aleluia, pelo menos ao meu ver, que a louca, a loucura dela estava apenas que ela não tinha reserva. Aleluia, Jesus. Que ela não preparou reserva
Então essa foi a loucura dela no momento, aleluia, que impediu ela de entrar, aleluia, para as bodas do noivo. E nesse dia que o pastor estava falando, ele mostrou que a loucura e a prudência, aleluia, fazia parte de um padrão de vida. Não é uma coisa momentânea. Aleluia, Jesus. Não foi um esquecimento momentâneo, né? Porque de repente você é aquela pessoa, né, que preocupa com tudo, que pensa em tudo, né? E aí dá um lapso de memória e você esquece alguma coisa. Não. Aleluia, não foi isso que aconteceu com ela. Ela, a louca, por isso que a Bíblia fala, não fala que elas tiveram um momento de loucura, que a outra foi prudente naquele momento. Já fala, virgem louca. Era a personalidade delas. Aleluia, virgem prudente. Era a personalidade delas. Aleluia, era um padrão de vida. Aleluia, as prudentes, por que elas, pensa bem, aleluia, nessa parábola, aleluia, Jesus, essas virgens iam encontrar com o noivo. Aleluia, Jesus. E elas estavam esperando eles, né? E elas tinham aquelas lamparinas que elas eram alimentadas através do azeite, né? Como se fosse uma gasolina ali, é um combustível, para manter o fogo aceso, para iluminar. Aleluia, Jesus. As virgens prudentes, elas pensaram assim, aleluia, Jesus, nós vamos colocar, nossa, a minha lamparina está bem cheia, né? Provavelmente o noivo tinha um horário, alguma coisa de chegar. E a lamparina estava bem cheinha. Elas podiam pensar assim, tá cheia. Mas como elas eram sempre prudentes, mas e se acontecer alguma... Essa é a prudência. Mas e se acontecer algum imprevisto? Aleluia. E se acontecer alguma coisa? Né? Vou levar uma reserva. Porque se acontecer alguma coisa, eu tenho uma reserva. Aleluia. Isso era prudência. Aleluia, Jesus. E isso, aleluia, a Bíblia não conta a história de vida delas. Aleluia, Jesus. Mas mostra que elas eram prudentes. Então, com tudo. Aleluia, tudo que elas iam fazer. Não, mas se acontecer isso, elas já estavam sempre um pé na frente. Sempre um passo à frente. Aleluia, sempre um passo à frente. Se acontecer, tenho isso. Aleluia, se acontecer isso, estou preparada. Sempre preparadas. Aleluia, você não vê, às vezes, no mundo natural, não tem pessoas que é sempre assim? Eu lembro que minha mãe, ela, quando ia sair, ela voltava, olhava de novo o fogão se ela tinha desligado, as janelas se ela tinha fechado, né? Então, aquela coisa, né? Aquela prudência de ver, não, tem que coisar, porque vai que acontece isso. O tempo, eu não sei se vai chover, esses dias choveu, eu vou deixar essa roupa aqui pendurada do lado de fora, não, deixa eu tirar, né? Vai que chove. Aleluia, Jesus. Uma prudência no dia a dia. Aleluia. E essas mulheres também eram prudentes, essas virgens. Aleluia. Elas pensaram assim, não, o que nós temos aqui parece suficiente até o noivo chegar. Mas e se, aleluia, acontecer alguma coisa, nós vamos precisar. Então elas logo, e é engraçado que eram 5. Aleluia, 5 delas, prudentes. Aleluia, Jesus. Já as loucas, elas pensaram assim, não, já está cheio, né? Ele falou que vai chegar a tal horário. Vai ser mais do que suficiente. E não contaram com imprevisto. Não contaram que poderia acontecer alguma coisa. Aleluia, Jesus. É a mesma coisa que a pessoa for lá e colocar a conta da gasolina para ir em tal lugar e pensar que não vai acontecer nada. Não, esse aqui dá o suficiente para eu ir lá e voltar. Aí chega num lugar, tem um engarrafamento, aleluia, Jesus, e a pessoa vai ter que cortar a volta para poder não ficar, porque às vezes ela tem um prazo, um horário, aleluia, Jesus, aí o que ela faz? Ela corta a volta, vai ter que dar uma volta muito maior, a gasolina acaba no meio do caminho. Aleluia, faltou o quê? Prudência. Aleluia, a mesma coisa quando a gente tem um horário marcado, por exemplo, você tem um horário marcado lá na justiça, no médico, onde que você tiver agendado. Aleluia, Jesus. A pessoa pensa assim, não, mas aqui, para ir lá, é meia hora. É meia hora. Eu lembro até hoje, um dia nós tivemos que ir na prefeitura, eu e minha gerente resolver entregar umas folhas de ponto. E assim, lá era mais ou menos meia hora, assim. E aí ela lembra que demorou, porque muitas pessoas agarrou ela lá. Então ela saiu assim, gente, assim, na tampa da beirada.
Aleluia, Jesus. E que já contou com esses minutos. Irmãos, nós chegamos no centro, teve um engarrafamento e nós ficamos. E fomos. E a gente tinha que entregar um negócio, acho que até 5 horas, se não me engano. E fomos. Quando o engarrafamento acabou, já era mais ou menos 5h30. Meia hora depois. E aí eu lembro assim, nossa Deus, como é que nós vamos fazer? Ainda tive que ligar lá, graças a Deus tinha um homem lá, que ele ficava até 6 horas, aí eu liguei, conversei com ele, expliquei, e aí ele falou que não, na hora que nós estávamos no engarrafamento, falou, não, você chegar aqui, você bate, pede para chamar pelo meu nome e tal, que nos salvou. Mas contando com o percurso e o tempo, nós não prevíamos que nós íamos enfrentar um engarrafamento. Aleluia, faltou prudência em nós, não é verdade? Aleluia. E a mesma coisa, essas loucas. Aleluia, elas pensaram, só colocar aqui já vai mais que suficiente. E muitas das vezes, na nossa vida cristã, nós somos assim. A gente ora um pouquinho só. Aleluia, Jesus, a gente jejua quando dá, lê a palavra quando dá, vem na igreja quando dá. E pensa assim, tá tudo certo na minha vida, né? Não estou passando por provação. Aleluia, tá indo tudo bem na minha vida, né? O que eu estou fazendo tá suficiente para eu caminhar a minha vida cristã. Mas você não sabe que mais à frente você pode enfrentar alguma coisa maior. Aleluia. E você não pode contar que o que você tem, aleluia, que o que você dedicou é suficiente para você dar conta de passar aquilo. Mesmo que você já tenha passado muitas provações. E você pode pensar assim, mas eu sou forte, porque eu já passei tanta coisa. Aleluia, eu já passei tanta coisa. Igual, por exemplo, minha mãe morreu, né? Aleluia, foi o primeiro baque que eu levei. Foi forte, aleluia, Jesus. Mas o Senhor me fez passar. Quando o pastor morreu, era de se esperar assim. Bom, eu já passei por uma situação assim, então agora estou mais que revestida para passar. Mas foi um golpe ainda maior. Maior. Aleluia. E eu confesso, os irmãos, que eu segurei mesmo nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, meu, dá graça, porque isso agora está diferente, mais diferente do que quando eu enfrentei com a minha mãe. Então, a gente não pode esperar que, eu já passei muita luta, eu sempre fui forte. Aleluia, Jesus. A gente não sabe, aleluia, o que nós vamos enfrentar, irmãos, se a gente tem força suficiente. Se o que nós recebemos, aleluia, se do que nós estamos alimentando, aleluia, vai garantir a vitória para nós. A gente vai conseguir passar por aquela situação. O irmão Manuel? Não, dá de entender, né, pela palavra aí, era o antes, né, o antes ia encaixar direitinho na palavra. Dá de entender que o azeite vai diminuindo, né? Sim. Que nem as prudentes lá. Exatamente. Né? Então, o azeite vai diminuindo uns pouquinhos. Sim. Vamos supor, no caso, vamos supor, o mês deve ter uns 15 dias para a gente permanecer na igreja. Eu venho um dia só. Sim. Então, meu azeite vai diminuindo. Exatamente. Você não está alimentando. Porque eu não vim alimentar, né? Você não veio recarregar as suas baterias. Eu não vim repor a minha lamparina, então foi diminuindo. Você está contando com o que você já tem. Não, mas está tudo certo, está tudo bem, estou conseguindo. Eu já fui muitos dias, então minha lamparina está lotada. Está lotada. Mas ela vai acabar. Exatamente. Você não pode contar com isso, porque isso aí é imprudência. Exatamente. Você passou a ser prudente, né? Porque ela não sabe o que pode vir, né? Aí lembrei de 1 Pedro 5:8, não sei se está certo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Tá vendo? Sede sóbrios. Sóbrios é uma pessoa que não está alcoolizada, mas não significa só isso. É uma pessoa que está atenta. Aleluia. Vigiai, ou seja, sempre atento, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Até nisso, aleluia, nós temos que tomar cuidado, porque o nosso adversário está ao nosso derredor. Aí você está disperso, não é verdade? Aleluia, não está prudente, não está atento. Aleluia, Jesus. O inimigo pode armar um laço para você numa hora que você nem pensa, te surpreende.
Aleluia, Jesus. Aleluia, mas nós não somos surpreendidos quando nós estamos sempre preparados. Aleluia, quando nós estamos sempre cheios. Aleluia, sempre procurando, aleluia, encher a nossa, aleluia, lamparina. Aleluia, eu não ia ler, mas eu até vi aqui, achei interessante. Vamos ler Mateus 24. Aleluia, do 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servido assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separará lá, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tá vendo? Falando do servo fiel e prudente, um mordomo. Aleluia, Jesus, que o Senhor continue sobre a sua casa, que dá sustento aos servos, que organiza tudo direitinho, aleluia, o tempo inteiro. Aleluia, Jesus, ali, cuidando dos afazeres, das tarefas que foi confiada a ele. Aleluia, mesmo que o Senhor não está em casa. Aleluia, o Senhor não está em casa. Aleluia, mas ele continua agindo prudentemente, cuidando da sua casa. Agora ele fala do mau servo, que pensa assim, eu vou deixar a tarefa para a última hora, ou então, aleluia, começa a fazer tudo errado, de acordo com o que o seu Senhor não passou para ele. Aleluia, Jesus, e ele não sabe que o Senhor pode chegar a qualquer hora. E aí? Aleluia, Jesus. Já viu aquelas pessoas que deixam para fazer as coisas na última hora? Aleluia, Jesus. Aí alguém antecipa, e aí a pessoa não está preparada. O Pedro. Valéria. Não, hoje um ensinamento tremendo, né, da parte de Deus para nós, igual você está falando que a gente não sabe, né, o que ainda a gente vai enfrentar, né, por isso que a gente tem que buscar de Deus revestimento, fortalecimento. Eu lembrei, foi de José. José, ele não sabia o que ele ia passar, porque até então estava tudo tranquilo, né, até que o pai dele mandou ele até os irmãos dele. E ali começou sua grande provação, né? E se ele não tivesse preparado para suportar aquilo poderia ter sido uma derrota para ele, uma destruição. Mas como ele estava preparado e estava revestido de Deus, ele conseguiu passar todas as coisas e ainda honrou o nome de Deus, né? Aliás, ele foi conselheiro do próprio faraó, né? Tão prudente, né? Que ele falou, acharíamos, aleluia, um outro jovem sábio como esse. Por quê? Porque Deus deu a visão para faraó, né, das espigas, das vacas magras e gordas, vamos conhecer a história. E aí o José era tão prudente que ele já aconselhou o faraó como se preparar para o tempo de fome. Porque Deus mostrou para ele que iam ter 7 anos primeiros de abundância. E outros 7 anos ia ser de fome. Ele já aconselhou. E falou assim, ele já falou com o faraó, olha, rei, eu vou te aconselhar. Nesses 7 anos que tiver de abundância, já economiza, já guarda, aleluia, trigo, aleluia, faz, né, não sei como é que chama, celeiros, né, aleluia, guarda o trigo, armazéns, isso, aleluia, Jesus, vai guardando o trigo durante esses 7 anos, né, de uma forma que ele não perdesse, obviamente, aleluia, Jesus, guarda, para que quando chegar no tempo da fome, nós tenhamos mantimento. E deu certinho, irmão, certinho. Eles passaram, aleluia, pelo período da abundância, guardaram. Chegou no tempo da fome, eles tinham, inclusive, para vender para as outras nações. Aleluia, não só porque a fome foi geral. Então, as outras nações saíam e iam até o Egito para comprar mantimento. Aleluia, através disso, ele salvou não só o Egito, mas a sua própria família, pela prudência que ele teve. Logo, na hora que ele contou a visão, logo ele já falou,
Ó, pra você ver que prudência esse homem tinha. O Ricardo? Ó, desculpa, Pedro. Sim. Ele era um jovem muito sábio, né? Sim. Com a mulher. Exato. Sim. Ele estava pronto, cheio. E ele passou coisas difíceis, né, irmãos? Porque os irmãos vender. Primeiro, assim, seus irmãos te vender como escravo, né? Isso não é uma coisa muito bacana. Alô, Jesus. E aí, depois ele vai ser servo numa casa. Ele era o preferido do pai dele, né? Ele tinha uma túnica diferente. Ele estava acostumado com uma vida diferente. E agora ele ia ser escravo. Oi? E tudo, ele era tão prudente que ele chegou naquela casa, tudo que ele colocava a mão prosperava, porque ele tinha uma prudência, uma sabedoria fora de série. E ali Deus deu graça a ele. Aí ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ele correu. Ele era tão prudente que ele não ficou lá esperando, conversando com ela, discutindo com ela. Não sou, não faço isso, não sou. Aleluia. Não, ele pensou assim, o quê? Se eu ficar muito tempo aqui, eu caio. Aleluia, eu já sou, ele era prudente, eu penso assim, melhor eu correr enquanto dá tempo de eu escapar. Aleluia, então você vê a prudência em toda a vida dele. Nossa, falando assim, eu vou falar duas coisas, mas eu não sei se encaixa, mas eu creio que sim. Sua prudência, eu lembrei quando Jesus conta do homem que construiu a casa na areia. Eu ia ler, vamos ler? Tá. Eu ia ler agora aqui, tá até aqui. Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Tá vendo? A luz diz aqui o Senhor também novamente falando, né? Mostrando que dois homens, né? Um homem prudente foi lá, foi construir sua casa, ele já construiu em cima da rocha, reforçada. Porque, gente, tudo bem, no momento que você está construindo, tá um sol, tá tudo muito bonito em volta, mas isso não é uma coisa que é o tempo inteiro. Olha para você ver como é a cabeça da pessoa. Assim, tá tudo bem, nós estamos, né, talvez tem muito tempo que não tenha nada, tudo dia lindo, maravilhoso, né? Vou construir minha casa, mas se eu colocar na rocha, porque vai que vem uma tempestade, e se ela estiver na rocha, ela não vai cair, ela está bem estruturada. Foi assim que o homem prudente pensou. O outro imprudente foi lá, né? O dia estava lindo, maravilhoso, né? Vamos supor, faz tempo que não tem nada, não acontece nada, né? Construiu em cima da areia. Em cima da areia, contando só com o momento. Contando só com o que ele estava vendo ali, diante dos olhos dele. Né? Não teve a capacidade de pensar lá na frente. Né? Construiu. Aí veio a tempestade e fez o quê? Jogou a casa no chão. Aleluia. E aí ele falou assim, que aquele que ouve a palavra de Deus e guarda ela, aleluia, a palavra de Deus, ela dá prudência para o homem, irmãos. Por isso é tão, às vezes a gente despreza a palavra, parece uma coisa chata, ficar lendo Bíblia, ficar ouvindo ensinamento, ficar ouvindo... Irmãos, é tolice, é loucura, é a maior imprudência do homem, é você desprezar o que Deus está falando, é a maior imprudência, é a maior loucura. Aleluia, sabe por quê? Porque a palavra, ela traz segurança para você.
Aleluia, na hora que você estiver diante do pecado, a palavra vai vir, vai falar. Ó, o irmão falou lá que nós não podemos agir assim. Aleluia, ela vai vir e vai te livrar daquele mal na hora. Aleluia, você está passando por uma provação que você está quase desistindo. Aleluia, aí você lembra da palavra. Aleluia, que te garante, não, Deus é o meu refúgio, Deus é minha fortaleza, né? Eu vou confiar no Senhor, porque o Senhor não vai deixar eu para sempre desse jeito, porque a palavra do Senhor falou isso comigo. Aleluia, e aquilo te dá força para você continuar. Né? Aleluia, Jesus. Quando alguém vier tentar te enganar ou te dar uma outra doutrina diferente da que você recebeu, aí você fala assim, você lembra na hora, mas eu não aprendi assim. Aleluia, eu não aprendi desse jeito. Eu não vou fazer desse jeito que estão me falando, porque eu não aprendi desse jeito. E te resguarda de ir com a maioria, de ir na onda, como todo mundo está indo. Aleluia, Jesus. E, irmãos, dá muita segurança. Você, rápida, você ia completar, Pedro? Ah, tá. Vamos só ler aqui. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então faz prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Falou assim, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque isso fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você não vai ter problema, você vai prudente. Porque Moisés tinha morrido. Aleluia. Josué ficou no lugar dele. Aleluia, Jesus. E você acha que Josué não estava com medo, não? Ele estava sozinho agora. Não tinha Moisés. Moisés era um homem que falava face a face com Deus, né? E ele estava conduzindo o povo, ele morre. Aleluia. Ficou Josué, e Josué ficou com medo. Aleluia. Ele ficou com medo, tanto que o Senhor falou, não temas. Tem de bom ânimo, esforça-te, eu serei contigo. Porque ele estava com medo. Aleluia, Jesus. Ele não guiava o povo, ele ajudava o Moisés. Aleluia, Jesus. Mas aí o Senhor falou com ele assim, ó, se você, aleluia, guardar as palavras da lei, guardar, meditar nela, aleluia, você não vai ter perigo. Aleluia, você pode ficar tranquilo. Aleluia, porque essa palavra vai fazer você conduzir-se prudentemente. Aleluia, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E foi assim que ele fez, irmão. Você viu a prudência, aleluia, de Josué. E quando acaba o livro de Josué, depois que ele conseguiu, né, com o povo lutar, guerrear, distribuir as terras, né, a herança que o Senhor deu ao povo, ele fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Aleluia, se vocês querem seguir a Deus, vocês segue. Se não quiser, tudo bem. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você vê que ele começou confiando na palavra, seguindo a palavra, e ele foi conduzindo com prudência. Aleluia, e quando ele termina a missão dele, ele continua na mesma prudência. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Paulo, depois do Denilson. Ju, aqui duas coisas que eu tinha lembrado. A parte sobre de José, que você estava falando, eu lembrei da atitude dele, do versículo de Provérbios 30:25, que Salomão fala. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Tá vendo? Isso. Aí outra coisa também que eu tinha lembrado também, é que naquele versículo que você falou lá em Mateus 24:45, se ler um pouquinho mais para cima, fala sobre até mesmo da vinda de Cristo. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Pois estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Tá vendo?
Agora, por exemplo, o pai de família, qualquer hora pode chegar um ladrão. Ele não vai ficar a noite toda olhando, não é verdade? Só que o que ele vai fazer? Ele vai ter prudência com a casa dele, não é verdade? A casa bem estruturada, bem fechada, murada. É assim que ele está se preparando para, né, aleluia, ou para impedir uma investida de um ladrão. Né? E assim o crente tem que ser, porque o Senhor Jesus vai vir a hora que nós não pensamos, como um ladrão. Ele não é ladrão, aleluia, mas ele está só comparando, como um ladrão na noite. Nós não vamos saber, né? E quem garante que nós estamos aqui sentados agora e Jesus não pode arrebatar seu povo agora? Não sabemos. Aleluia, Jesus. Não sabemos. Ou quando terminar o culto, nós chegar em casa e a trombeta toca e nos leva. Não sabemos. Ele não falou o dia, ele não falou a hora. Aleluia, Jesus. Você viu a formiga? Um povo débil, um povo pequenininho, né? Que é um povo, uma naçãozinha ali. Aleluia, pequititinha. Aleluia. Olha que prudência. São irracionais. Não tem a inteligência que nós temos. Mas ela tem tanto entendimento que ela já prepara a comida no verão, porque ela sabe que no inverno, na época da chuva, fica difícil para ela sair. Aleluia. Então ela já separa, já faz tudo bonitinho, para na hora que chegar essas estações e ela não poder, ela não passa fome. Tá vendo? Até a formiga é prudente, né? E nós cristãos, que estamos lendo a palavra, não vamos ter essa prudência? A formiga, vamos deixar a formiga ganhar de nós? Uma vergonha para nós, né? Aleluia, irmão Denilson. Ô, Ju, e o interessante, voltando um pouquinho a José, porque quando José ele foi chamado, ele estava no cárcere, né? Então, ou seja, o faraó também, o Senhor, ele deu um discernimento para ele, uma sabedoria, porque ele falou assim, ó, quem que eu vou poder pôr sobre esse negócio? Sim. Lembrando que todo faraó, ele tinha os seus maiorais, os seus conselheiros, sim, entendeu? Então, você já podia bem fácil, não, já que você já desvendou o mistério, obrigado, José, volta para lá e eu vou colocar a pessoa que eu acho que vai estar apto para realizar essa obra. Eu já tenho um segredo, eu sei o que eu posso fazer, né? Mas nesse momento, né, pelo discernimento, pela sabedoria, eu disse, não, tem que colocar você, porque você é apto para esse negócio. Exato. Até nisso, né, ele foi sábio e prudente, porque de todos os maiorais, os conselheiros que ele teve ali, nenhum teve a condição de ter o discernimento. Sim. Olha você ver que sabedoria que ele teve. Ele foi pelo menos esperto, né? Pelo menos esperto, porque ele tinha vários conselheiros, a Bíblia fala que todos os reis tinham seus maiorais, ele podia te chamar um general dele, não. O segredo é esse, você vai ter que trabalhar 7 anos. Não, mas ele olhou, não. Ele não foi nem um pouquinho. Ele pensou assim, peraí, um jovem chega aqui, desvenda o sonho, ainda me aconselha o que fazer? Eu vou deixar na mão de outro, por quê? Sim, Deus testificou, né? Porque Deus, ó, você vê, Deus fez tudo ali preparado porque era para salvar o povo dele mesmo, né? Então você viu que tudo foi guiado ali e ele, na hora, tipo assim, não, eu não vou colocar outro. O rapaz vem aqui, me dá a interpretação do sonho, me fala o que é para eu fazer. Acharia eu um outro melhor do que esse, não nessas palavras, né? Acharia eu alguém mais sábio que ele? O irmão Manuel, depois o Pedro. Ô, gente, desculpa aí a ordem que eu vou falar rapidinho. Não tem senha, né? Eu vou falar rapidinho de José também, entendeu? É porque este sonho, dá no meu entender, que esse sonho, ele foi permitido por Deus. Sabe por quê? Porque na passagem de José, ele foi muito judiado, entendeu? Ele sofreu na mão dos irmãos deles. Vendeu ele, não sabia para onde ia, né? Para onde ia. Então, sobre esse sonho, sobre preparar o alimento, quantos anos que foi? 7 anos. 7 anos, porque Jesus falou, esses irmãos dele um dia vai chegar para humilhar e vai comprar na mão dele. Era para cumprir a profecia. Para cumprir, né? Para cumprir o sonho a profecia. Que já tinha tido. Então, Jesus já tinha preparado, que igual os irmãos dele, judiou dele, mas ia estar de face a face com ele. Exato, porque quando ele sonhou que o sol e a lua, né, tudo se prostrava, os feixes se prostravam diante do feixe dele, e foi o que aconteceu. No meu pensar, né, se não fosse através desse sonho, né, pelo tanto que eles judiaram do José, eles não iam encontrar ele nunca mais, porque falou com o pai dele, não sei nem para onde existe, não existe mais José.
Mas né? ninguém. Então, Eles já fizeram isso pensando que o plano de Deus ia ser frustrado, né? Mas ninguém Ma- frustra Deus, mas foi preparado por Deus né? esse Ninguém sonho. frustra Deus. Então não adiantou. Fez o que fez, mas no final estava lá prostrando diante de José. Exato. E foi. Exatamente. Na época da fome, né? Engraçado isso. Exatamente. Eles achou que estava frustrando o plano de Deus e eles estavam trabalhando para que o plano cumprisse. Aonde que eles foram encontrar que eles foram começar a desvendar no pensamento? Que ele dava o dinheiro, José, não volta com seu dinheiro. Porque já conhecia ele, né? Já conhecia eles. Exatamente. Então, Quem? isso aí. A Valéria? Ah, tá. E engraçado, né? Que a Bíblia realmente é um mistério tremendo, né? Que Deus nos revela a cada dia. A gente vê José, né? Um jovem fiel a Deus, né? E prudente. E já mais para frente, eu acho que é Lucas, os irmãos devem saber onde que está na Bíblia, porque eu esqueci onde que está. Que fala daquele homem imprudente. Quer dizer que ele foi prudente no material, porque ele construiu aqueles grandes celeiros, né? E falou assim: agora pode gozar a minha alma, que agora eu vou só aproveitar, né? A bonância, né? Tipo assim, conquistou, né? Conquistou. E guardou, né? Tudo bem. Não Parecia tem uma problema. prudência no lado material. Mas no espiritual ele não tinha juntado nada. Ele juntou muito no material, mas no espiritual não juntou nada. E aí pensou assim: agora já está tudo, meu celeiro está cheio, agora eu posso ficar confortável, né? Porque ia chegar a outra estação e eu vou ficar, porque já está cheio. Aí eu vou, ô louco, essa noite vai te pedir a sua alma. E o que você tem juntado, para quem será? Não é verdade? Ajuntou tesouros na terra e esqueceu de ajuntar o tesouro no céu. Que é uma falta de prudência muito grande, porque é a eternidade, irmãos. A gente tem que pensar na eternidade. Exatamente. Aí a palavra nos mostra, né? Que tanto a gente tem que ser prudente, igual você falou, né? Com as coisas materiais, Sim. Mas também ser prudente com as espirituais. Quer dizer, a gente pode pedir para Deus nos ajudar na nossa vida material, nos prosperar, mas também temos grande zelo na prosperidade espiritual, porque, igual você está falando, é a principal. Né? Porque é a que vai ser eterna, não é que a gente vai menosprezar material, assim, não, agora então eu vou sair por aí e pedindo esmola. Não é isso, a gente pode ter o material, isso vem de Deus, Deus fala, gozo do bem que eu te dou, mas sem esquecer, né, da principal, que é a prudência do reino de Deus. Exatamente. Porque aqui a gente pode viver 30, 40, 60, 70 anos. Mas do outro lado é eternidade, não tem tempo, não tem prazo, não. Lá vai ser mais tempo. Muito mais tempo. Não sei, falando sobre a prudência, eu lembrei de Provérbios, quando a própria sabedoria fala, e a própria sabedoria, ela é prudente. Quando eu li, eu fiquei muito maravilhado. Eu queria só ler alguns versículos de Provérbios. Pode. Provérbios 2, o 11 e o 12. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Eu também lembrei do Provérbios... Bom siso, irmãos, é juízo. Juízo é o quê? Prudência. Também lembrei do Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Tá vendo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência, né, o conhecimento que vem de Deus, prudência. Quer falar? Outra coisa também, Ju, que nós também tem que ser prudente, né? Até mesmo onde muitas vezes até o crente vacila nisso, até mesmo com as pessoas também, né? Tanto que eu até lembrei em Mateus 10, 16... Falamos isso ontem, né? Que até meu pai tinha até falado que como o crente ele tem um coração bom, ele pensa que a outra pessoa também vai ter o mesma questão. Eu sou bonzinho, o outro também é bonzinho igual eu. Só que não. Que dá problema. Vamos lá, Mateus 10, 16. Eis que vos envio
Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Engraçado que eu estava olhando esse versículo aqui agora. É interessante, irmãos, que eu estava reparando, tá, hoje mesmo estava. A cobra, a serpente, ela é extremamente prudente. Prudentíssima. É muito difícil alguém conseguir pisar por engano numa cobra e machucar ela ou pisar realmente na cabeça dela. Muito difícil. Porque ela já se prepara, ela vê o seu pezinho, você não está vendo não, mas ela já está vendo e ela já se arma toda para poder se defender, né? Irmão Ricardo? Isso. É. Sim, verdade. É. Prudente. Ah, isso é verdade. É uma serpente, né? Então fala assim, manso como uma pomba, e prudente como a serpente. Porque a pomba já não, a pomba é aquela coisa mansa, né? Oi? É, sim, não, eu tô entendendo, mas eu falando assim, que tem que ter as duas coisas. Porque se for só prudente como a serpente também é perversa. É claro que é um animal irracional, mas você sabe que a conotação de serpente, né, igual no Jardim do Éden, ela é esperta, mas é perversa, né? Só que aí entra a prudência da serpente mais a mansidão da pomba, né? Então aquela prudência para se defender, mas não para fazer o mal. Interessante, né? Lobo devorador que a Bíblia Pastor, fala, né? mas igual o Ricardo, não interrompendo, que ele quis dizer que a colocação do texto, se fosse Sim, antes, não né? entendi. Você entendeu? Não, eu entendi. Não, mas eu estou falando que a Bíblia, claro, a prudência é primeiro, mas o que eu estou dizendo é das duas coisas. Eu não estou seguindo uma ordem. Eu estou dizendo que o crente precisa ser prudente e precisa ser manso. Tem que ter as duas características, porque se ele tiver só a prudência da serpente, ele vai partir para o lado mal, né? Então ele precisa ter a simplicidade, porque ele é uma pessoa boa, justa, que não vai fazer um mal, mas também que sabe se defender, que está atento para não cair, porque Jesus mandou eles no meio de lobos, né? Imagina se eles fossem lá só com a simplicidade deles, com aquela bondade, eles iam cair, né? Porque eles estavam lidando com pessoas complicadas. A Maura? Prudência, né? Aí eu lembro de Jó também. Jó. Que Jó era tão prudente que ele mesmo, né, para prevenir que os filhos tivessem cometido um erro, ele já levantava e fazia o sacrifício ao Senhor. Sim. Porque quando ele chegou a passar por aquela situação, ele já estava tão revestido da graça que ele conseguiu suportar todos os problemas. Exatamente, né? E assim, ó, pra você ver, ele não fazia porque, eles erraram, não, meus filhos erraram, eu vou orar por eles agora para Deus ter misericórdia deles. Não, vai, eles estão numa festa lá, na festinha, pode ser que eles, né, façam alguma coisa e já antecipava. A pessoa prudente, ela antecipa o mal. Ela antecipa o mal. A Bíblia fala assim que o prudente ou o avisado, ele vê o mal antes e ele já foge. Mas a Bíblia fala assim que o simples, mas aí não está falando do simples igual a pomba, está falando do ingênuo, do tolo, ele já passa. Passa e cai. Sim. Sim. Deus já está avisando e a pessoa está lá, né? Ou então, irmãos, olha como é que às vezes você vê a pessoa indo lá, tomando uma decisão, tendo um problema, você vai fazer a mesma coisa, meu filho. Você já viu que o outro já foi, passou pelo mesmo caminho, já deu mal. Você vai atrás? Não. Olha, ele caiu, então, tipo assim, foi bom, assim, não, entre aspas, né? Ele caiu primeiro, então já me avisou, agora eu não vou, porque tem um buraco lá na frente. Né, não? Pedro, depois a Valéria. O que o Ricardo falou me fez lembrar do ensinamento que o pastor deu uma vez também, não sei se os irmãos vão lembrar,
que ele uma vez pegou não sei se ele pegou esse texto por base ou se foi o tema e os irmãos se falando, Sim. mas ele falou que tudo que a gente tem que pedir para Deus, a gente tem que pedir com equilíbrio e ponderância. Sim, porque ele pegou essa palavra que a gente tinha que ser prudente, Isso. com equilíbrio, com vamos falar o tamanho certo, Sim. e ser simples. Um tamanho certo, para um não ser maior que o outro e tudo estar equilibrado, equilibrado. né? Porque senão você vai para uma parte, acaba você não tem prudência, você vira maquiavélico. Exatamente. Né? Um astuto maquiavélico, né? E se você também for pro lado da mansidão da pomba ali, você assim, um ingênuo que qualquer coisinha você cai. Tão simples que você é, né? E algo interessante que você falou sobre a questão de prudência, sempre, né, nossos maiores exemplos vai ser Jesus, porque Jesus ele era um homem muito prudente. Até no texto que a gente leu ontem, que os escribas estavam tentando armar um laço para ele, foi chegando, falando sobre o tributo de César, né, que nem, né, vocês falaram, quem falasse contra César ia morrer. Sim. Mas Jesus foi muito prudente. Ele viu a intenção daquela pergunta, daqueles elogios que eles fizeram na hora. Justamente. E a prudência dele fez ele, né, evangelizar, porque muitas pessoas ficam maravilhadas, mas livrou eles mesmos. E o nosso maior exemplo é Jesus, porque em toda a vida dele, Jesus sempre foi prudente, ele nunca foi imprudente. Não. Né? Então, acho que o nosso maior exemplo de prudência é Jesus em modo de comportamento, em lugares onde deve estar. Quando Jesus era tão prudente que teve uma parte que ele estava vendo que as pessoas, não sei se foi Jesus, mas eu creio que foi, que as pessoas não estavam recebendo tanta palavra e estavam gerando coisa, ele mesmo saiu. Que às vezes poderia gerar uma outra coisa. E diversos aspectos na caminhada de Jesus foi uma caminhada muito prudente, né? Em todos os passos. Ele era manso, Jesus é exemplo de humildade. Mas engraçado que Jesus era muito manso, né? Ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Mas quando os fariseus chegavam perto dele para testar ele cortava no toco. Ele não tinha isso, não. Ai, tadinhos. Ai, significado. Não, ele cortava mesmo, né? Quer dizer, mansidão e prudência junto. Ah, irmã Valéria? Amém. Então tá bom, tá todo mundo alinhado. Paulo. Vou falar um negócio aqui, mas não sei se está certo, assim me fala. Eu acho que também existe a prudência que é maligna, né? Igual no caso o Satanás. Astúcia. Igual o Satanás, que ele tem a prudência só no lado do mal, né? Exato. É por isso que não pode ter a prudência da serpente sozinha. Precisa da mansidão da pomba, porque aí cai nessa astúcia. Até lembrei de Efésios 6 e 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É isso aí. Aleluia. Revesti-vos, né? Deus não mandou aqui nós revestir? Aleluia. Revestir. Quer dizer, revestir é como se vestiu e vestiu de novo, né? Tomou a armadura, colocou... Por que revestir? Porque você veste a sua roupa normal, mas com essa roupa normal, né, você pode ser ferido por uma seta, né? Se você estiver numa guerra. Então, ninguém vai para uma guerra vestido normal, né? Ele tem que revestir, vestir de novo. Ele vestiu a roupa dele, agora ele coloca, né, a couraça, coloca o capacete, né? Coloca tudo o que ele pode, porque ele está numa guerra. Irmão, crente está na guerra o tempo inteiro. Você pode não estar passando tanta, né, levante, essas coisas, mas só de você ser crente, aleluia, você está na guerra. Aleluia. Então, você precisa estar revestido com as armaduras do Senhor, porque, aleluia, o inimigo, irmãos, ele vem. Aleluia. Tem hora que você nem espera. Irmãos, tem hora que você está num lugar, em algumas circunstâncias, você nem imagina, de repente o inimigo usa uma pessoa assim, do nada, né? E se você não estiver pronto, revestido? Aquela palavra que a pessoa te deu, acaba com você naquele dia, naquela hora, né? Ou então entra aquela mensagem, ou qualquer coisa que aconteça ali, acaba, você não estava pronto, você não estava preparado, você não estava revestido. A irmã Valéria? Ô, Ju, você falando aí, eu lembrei, foi de Neemias, né? Neemias edificou o muro, mas ele era prudente. Exatamente. Naquela hora que o sacerdote falou com ele, não, vamos entrar na casa do Senhor,
vamos orar, né? O Senhor vem aqui, entra. Ele entendeu, pela prudência dele, que aquilo não era de Deus. Era uma que armadilha. era uma armadilha para ele. Agora, já pensou se ele não fosse prudente? Sim. Se ele fosse tolo? Você é mesmo, né? Eu edifiquei o muro de Jerusalém mesmo, o Senhor me chamou para edificar, então eu vou entrar. Mas ele sabia que ele não podia entrar no templo. Era um laço, né, irmão Ricardo? Neemias. Ah, é verdade, é verdade. Quando os inimigos começaram a ameaçar, ele estava edificando um muro, mas como ele sabia que tinha um perigo, a Bíblia fala que eles não largavam as armas. Aleluia, o tempo todo lá, uma mão na arma e colocando o tijolo, uma mão na arma e colocando o tijolo. Ou seja, se eles vierem, nós não vamos estar aqui só focados no muro, nós estamos preparados para guerrear. Isso é prudência, né? Então você vê as condutas prudentes de Neemias, né? Então, irmãos, nós temos que ser prudentes para os ataques do diabo. Aleluia, para a provação, que a gente não sabe o momento que a gente vai enfrentar o dia mau, né? Não sabemos, irmãos. Coisas acontecem na nossa vida que a gente nunca esperava. Não sabemos. Aleluia, Jesus. Temos que estar pronto para isso e principalmente para a volta do Senhor Jesus. Principalmente para a volta do Senhor Jesus, que nós não sabemos o momento e nem a hora que ele vai vir. Você falando assim, eu ia citar, mas como já tinha lido na primeira das vídeos, né, que é exemplo da volta de Cristo, eu nem ia citar, mas falando isso me lembrou que a igreja de Cristo sempre tem que estar vigilante, porque nós vivemos algo que é surpreendente, que a gente não sabe nem a hora, nem o dia, é algo surpresa, né? Sim. É uma pessoa que vai ter uma festa surpresa, ela não sabe. Sim. Ela não espera, ela não sabe. Sim, então tem que estar pronto. E engraçado sobre a questão da prudência, a gente vê isso no apóstolo Pedro, no momento antes, ele foi imprudente, porque Jesus tinha morrido, ele falou, vou pescar. Sim. E ele, né, tava nu, Jesus apareceu e pegou ele de Jesus surpresa. Foi, ele ficou lá só de calção, e né? se jogou dentro da água. Jesus morreu e ele lá de calção, né, pescando. Ah, quando ele olha, tem um homem lá na praia, e ele não viu que era Jesus, ele vai fazer, é o mestre, ele jogou, caiu na água na hora, porque ele não esperava, né? E é algo que a gente fala assim, que é engraçado, né, que a gente, né, vê, mas é algo que a gente tem que tomar de lição também, porque a gente não sabe. Ou também a gente não sabe a hora que o inimigo vai vir, a gente não sabe se vai estar preparado, né? Exatamente. E não vai ter uma água para você pular quando ele vir, não. Você vai ter que encarar ele. E a volta de Jesus é assim, porque a gente não sabe, né? Que nem você falou no início do ensinamento. A Jesus, né, pode terminar de dar o ensinamento, nós chegar em casa e ele já voltar. É verdade. A gente não sabe, mas a gente sempre tem que estar cheio, né? Então a palavra das virgens, preencher a lamparina, deixar a reserva, porque isso é importante, porque a gente não sabe quando ele vai voltar. E também, que nem falou no início, muitas das vezes nós, que nem falou, a gente não despreza a área material, porque, né, que nem a gente falou, né, Jesus fala pra gente gostar dos nossos bens e tal, mas também guardar, né, que nem nós falamos nesses 10 dias de oração, um galardão no céu, juntar tesouros, porque a gente tem uma vida aqui, mas a gente vai ter uma vida lá, e se a gente focar nos tesouros daqui, a gente não vai estar nem preparado. Então, eu acredito que nós que juntamos tesouro no céu, somos até prudentes para o galardão que vai ter lá, que a gente trabalha na terra para colher algo que vai ter só no céu. Sim. Que a gente, né, pensar no alto, né, o Paulo? Rapidamente, as horas estão adiantadas. Rapidamente, isso que o Pedro falou sobre Jesus, eu lembrei de Mateus 26:40, que quando Jesus foi orar no monte, né, e encontrou os discípulos, ele fala isso. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá vendo? Jesus foi lá e orou 1 hora de madrugada. E eles dormiram durante esse tempo. Aleluia, Jesus, Senhor, vigiai e orai. Aleluia, para que vocês não entrem em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? E como sabendo que a carne é fraca, vocês têm que estar fortalecidos. Porque aí tem gente que fala assim, irmão, tá vendo? Eu errei, a carne é fraca. É como se Jesus tivesse... como se Jesus estivesse corroborando com isso. Não, meu filho, é isso aí, a carne é fraca. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo que é para a gente vigiar mesmo, ficar ligado mesmo, sabendo que a carne é fraca,
nós temos que estar fortalecidos. Irmão Manuel? Deixa eu falar rapidinho, né? Que o Amém. tempo está passando. Fez eu lembrar não sei se cabe do ensinamento, não, mas fez eu lembrar de Adão, né? De Adão, quando Jesus apareceu para ele, ele escondeu, porque ele tinha pecado. Ele tinha né? pecado. Então ele fez que nem quase igual O Pedro. o Pedro, né? Porque ele pecou diante de Deus, o que ele fez? Quando Jesus chamou ele, ele se escondeu. Exatamente. Né? Amém, irmãos? Então vamos pedir ao Senhor essa prudência para nos revestir. Amém. Eita. Ô, João, é igual o apóstolo Pedro falou, que nós devemos apressar e nos preparar para a vinda de Cristo, né? Exatamente, né? Tem que estar sempre pronto, irmãos. Quinta-feira, agora, nós vamos começar uma campanha para Deus nos ajudar a ter reserva. Aleluia, Jesus. Para Deus nos dar graça, para buscar reserva, seja com oração, com jejum, com palavra. Aleluia, para nos revestir, para ter reserva. Porque nós não sabemos que adivinha, a gente não sabe como é que está. Né? Deus sabe. Será que nós estamos só com a lamparina? Como é que será que está a lamparina de cada um de nós? Deus sabe, eu não sei. Né? Será que a nossa lamparina está acesa, está cheia, mas a gente não está com reserva? Ou será que a gente está com ela está acesa, mas também já está lá no fundinho? Aleluia, Jesus. Ou será que ela já não está quase apagando? Aleluia, Jesus. Não sabemos, mas o Senhor vai nos direcionar, vai nos ajudar, vai nos dar força para a gente ter reserva. Amém, irmãos? 3 quinta-feira nós vamos orar nesse sentido. Vamos receber o diácono Denilson, que vai dar os avisos e orar conosco. Palmas que engrandeça o Senhor. Glória a Deus.